Fala pessoal, uma boa tarde a todos. Meu nome é Felipe Pereira, eu sou analista aqui na Carteira do Investidor e sejam muito bem-vindos a mais uma vez a gente fazer essa recapitulação de mercado, o que nós fizemos hoje no mercado, começando pelas notícias, né? Mais uma vez, falando de novo sobre a guerra comercial, é o assunto que mais acaba impactando o nível internacional de mercado e por hora a gente segue com o mercado agora um pouco mais cauteloso, depois da sessão de ontem, sem nenhuma novidade, sem nenhuma informação a mais, além do que a gente já viu o Trump falar que as negociações vão bem, vão bem, vão bem. A gente já começa a ter o mercado um pouco mais cauteloso lá fora. Inclusive, na sessão de hoje, passou grande parte do dia, o mercado americano passou grande parte do dia no 0 a 0, né? Então, subiu um pouquinho, caiu um pouquinho, mas uma estabilidade bem boa na sessão de hoje. E sem grandes expectativas, com até o dia 15, que é nesse domingo, quando vai acontecer de fato o aumento nas tarifas dos produtos chineses por parte dos Estados Unidos. Se nada acontecer até lá, a expectativa de uma movimentação mais positiva durante esse mês de novembro vai começar a ficar um pouco mais complicada, né? Mas, enfim, amanhã uma sessão bem importante que a gente vai ter decisão de política monetária tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Lembrando que nos Estados Unidos vai ser às 4 da tarde, tá? Quando vai ser divulgado a decisão do FONC. No Brasil, a Selic vai ser divulgada apenas após o fechamento de mercado, portanto, não precisa se preocupar durante a sessão com uma volatilidade a mais, mas cuidado aí às 4 da tarde, quando for divulgado o resultado. E falando um pouquinho também do nosso cenário político como um todo, a gente teve de última hora, o general Mourão foi lá na Argentina, de fato prestigiar o presidente eleito Alberto Fernandes, mesmo que por motivos ideológicos o Bolsonaro não gostaria que ninguém fosse até lá prestigiar o presidente argentino. Por motivos também diplomáticos, eu acredito que foi uma decisão um pouco mais inteligente deixar que algum representante brasileiro fosse até lá. Afinal, a Argentina é um grande parceiro econômico, um grande parceiro diplomático no sentido de negociação, e no Mercosul a gente está com uma situação bem tênue, não é hora de comprar briga, né? E no nosso cenário político, a gente teve ontem o fracasso da votação do marco do saneamento. Rodrigo Maia falou que ainda essa semana a gente deve ver, faltavam alguns ajustes no relatório para que de fato pudesse ser aprovado sem nenhuma obstrução da oposição. E na votação da lei de segunda instância continua um grande impasse entre Alcolumbre e Simone Tebet, sem uma resolução. O Alcolumbre quer esperar a Câmara apreciar a matéria, a Simone já quer adiantando os trabalhos na CCJ, ficou uma confusão danada e até agora cria uma situação também de instabilidade política mesmo, que não é agradável, mas não deve afetar o mercado, beleza? E bom, vamos dar uma passada e falar um pouquinho sobre as recomendações da sessão de hoje. Na sessão de hoje, o índice teve, como um todo, uma sessão que no final da sessão a gente pode falar que foi um pouco mais lateral, mas durante o dia a gente teve pequenos pontos de variação mais intensas. Dentre eles, a gente teve aqui uma bela subida às 10h30, depois a gente teve uma bela queda após a abertura do mercado à vista de Nova York. Depois, entre o meio-dia e a 1h, caiu também um pouco mais forte. E agora de tarde, após as 2h30, quase 3 horas da tarde, deu uma puxadinha para cima. No geral, pequenas puxadas pontualmente, e a gente conseguiu aproveitar não só a estratégia do gap, mas agora de tarde a gente também conseguiu uma breve comprinha com base nesse fundo duplo, sem contar que a gente ainda está posicionado e vamos carregar a posição para o day trade, não vamos deixar virar a posição, mas ainda há espaço e ainda há tempo de negociação para que a nossa operação desenvolva. E no dólar futuro, a gente teve uma sessão que logo no início a gente identificou o rompimento da linha d'água,
conseguimos uma operaçãozinha de compra, num estresse ali, logo em seguida da abertura do nosso mercado. A gente zerou a nossa operação com a parcial, e agora de tarde, visto que o dólar está trabalhando num dia bem lateral, já tinha 3 topos na mesma região, a gente entrou nesse quarto topo para pegar a puxada negativa e fizemos aí uma sessão excelente no day trade. E no swing trade a gente teve não só uma entrada, mas a gente também teve uma nova recomendação, inclusive dessa vez uma recomendação de venda. Então, se você está interessado em fazer mais uma operação no swing trade, dessa vez de venda, para justamente ajudar um pouco nesse momento em que está todo mundo comprando, é bom a gente também redear um pouco a nossa carteira como um todo e buscar operações na outra ponta. Não são todos os momentos que há oportunidade para esse tipo de operação, mas principalmente porque o mercado está bem otimista ainda, bem animado com máximas históricas e tudo mais, mas nós temos uma nova operação, e se você está curioso para saber qual é a ação que nós recomendamos venda, eu recomendo que você dê uma passada lá na carteira do investidor e vá na aba de recomendações, que você vai ter acesso a essas informações, beleza? Eu vou ficando por aqui, vejo vocês na próxima atualização, um grande abraço e até mais!